Prosseguindo ainda na página 72 do livro de Evangelhos, vamos agora ao item 47. O que contamina o homem? Bom, escolhi o Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 7. A conclusão foi o capítulo 6, né? Agora no capítulo 7, como eu disse para vocês, quem é que vai se reunir em torno deles? São os fariseus e os escribas, tá bom? Vindo de Jerusalém. Eu falei para vocês, eram cerca de 100 quilômetros, é mais longe do que daqui a Petrópolis. Mas esses homens, eles estão sendo direcionados provavelmente por sacerdotes, autoridades, que queriam desafiar Jesus e ver o que está acontecendo. Então o versículo 1 de Marcos, capítulo 7, diz o seguinte: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. Bom, lembrar para vocês, quem são os fariseus? Era a classe mais culta de Israel nesse período. Saulo de Tarso, ele era um fariseu nesse período. Talvez Saulo de Tarso estivesse entre esses, tá bom? E que vinham desafiar Jesus. E porque eles eram uma classe mais bem preparada? Eram eles que se dedicavam ao ensino das Escrituras. As escolas que haviam em Israel, elas eram normalmente de fariseus. Fariseus em si não era um grupo ruim. O termo fariseu significa separados. Foi um grupo que se separou para estudar a lei e ensinar. Eles atribuem a criação, o surgimento dos fariseus a Esdras, 500 anos antes. Outros atribuem a tempos mais recentes, não tem como precisar. Mas é fato, a história de Israel comprova que os fariseus eram os que se destacavam no estudo das Escrituras e nos ensinos. A principal escola que havia em Israel nesse período era a escola de um fariseu chamado Gamaliel, uma família muito tradicional, que inclusive o pai dele se chamava Simeão, e o avô dele, Hilel, um homem muito conhecido. Bom, então o pai de Gamaliel se chamava Simeão e talvez tenha sido aquele homem que apresentou Jesus. Então, eles eram assim, pessoas respeitadas. Os escribas, eles não tinham assim uma formação, porque os fariseus eram pessoas de uma condição financeira melhor, então eles estudavam, eles podiam pagar para estudar. Diz a história que a família de Saulo de Tarso era uma família de boa condição financeira. Eles tinham até adquirido a cidadania romana, ou ganharam como prêmio a cidadania romana, por terem lutado ao lado do exército dos romanos. Foram os antepassados de Saulo, né? E ele já nasceu com esse direito, mas era uma família de uma condição financeira boa. Então eles lá da região de Tarso, que fica na atual Turquia, enviaram ele lá para Jerusalém para estudar, ser criado aos pés de Gamaliel. Isso era para poucos, né? Já os escribas não. Mas quem eram os escribas? Eu comparo os escribas ao seguinte: os fariseus eu os comparo, não no sentido ruim que eles são interpretados hoje, né? Mas os fariseus como aquelas pessoas que treinavam, que tinham escolas respeitadas. Eu comparo a um seminário teológico, eram as casas de profetas. Haviam hereges lá? Infelizmente haviam, mas eram as escolas, as casas de profeta, assim como tem seminários hereges hoje, né? Tá bom? E os escribas eu comparo a quem? Você já viu aqueles irmãozinhos que são pessoas simples? Como, por exemplo, meu pai nunca foi num seminário, na verdade meu pai nunca foi na escola.
Ele aprendeu a ler porque o pastor dele obrigou ele, lá na década de 50, dizendo: o cristão tem que saber ler, como é que você vai ler a Bíblia? Né? A minha mãe ensinou ele a ler. Mas, quando ele estava no púlpito, ele lia tanto a Bíblia e ele tinha um conhecimento do texto da Bíblia que era bom ouvir as pregações dele. Tá bom? Os escribas, eles eram assim. Os escribas, eles viviam de copiar a lei. Tá bom? O trabalho deles, como é que eles sobreviviam? Eles não eram mestres, não tinham como estudar, então eles sobreviviam copiando papiros, pergaminhos, né? Então aquele ato de copiar e ler, para verificar sempre se ele copiou o versículo certinho, letra a letra, porque se eles alterassem uma letra, aquele papiro, aquele pergaminho tinha que ser jogado fora e começar a copiar tudo de novo. Então era um trabalho lento e era um trabalho caro. Para você comprar um pergaminho era um valor altíssimo, tá bom? Então essa era a sobrevivência deles. E se você copiar, se você escrever, isso te ajuda muito a fixar o conhecimento. Não? Nos índices de aproveitamento de conhecimento, quem lê um texto, ele tem um determinado percentual de aproveitamento, que eu não me lembro agora, tá bom? Já quem lê e escreve, esse percentual ele vai aumentando, tá bom? Ou seja, você vai assimilando mais o texto, você vai guardando mais o texto. Então, esses escribas, eles não tinham uma formação como os fariseus. Porém, eles tinham uma vantagem, que eles conheciam o texto como poucos. Tá bom? Eles conheciam o texto como poucos. Então, isso fazia com que eles também fossem respeitados, porque se fosse debater, às vezes, em relação ao texto do Antigo Testamento, aí tinha ali o fariseu, que ele conhecia bem doutrinas, vou colocar assim, mas às vezes ele não tinha o texto guardado no profeta tal, que falou isso, aquilo, e o escriba já tinha. Então eles tinham vindo de Jerusalém, caminhado cerca de 100 quilômetros para desafiar Jesus. Isso tem acontecido diversas vezes, né? Alguns parecem até ter boa intenção, né? Então, versículo 2 diz: e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam, né? Porque a higiene em Israel era algo assim muito cobrado. Israel, se comparar eles com os povos, todos os outros povos, até os romanos, ninguém se comparava em termos de higiene com os israelitas. Porque isso foi uma recomendação na lei. E Deus deu essa recomendação para eles, para um cuidado do corpo. Mas eles assumiram aquilo como uma questão até doutrinária. Se você comesse sem lavar as mãos, você estava impuro, você não podia nem chegar na presença de Deus. E claro que não era assim, né? Então eles estavam repreendendo os discípulos. No versículo 3, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E isso é bom. Mas eu quero aqui comentar com vocês sobre o que é a tradição dos antigos. Vocês já devem ter ouvido falar em um livro chamado Talmud. Esse livro, claro que ele é mais recente, ele vai ser organizado cerca de 400 anos depois de Jesus. Organizado assim, eles vão pegar os papiros e pergaminhos antigos escritos por Hilel, escrito por Gamaliel, eles vão juntando esses textos, né, conservando eles, tá ok? E quando chega mais ou menos no ano 400 da era cristã, eles organizam todos esse material numa obra que ficou conhecida como Talmud.
que é a tradição dos antigos ou a tradição dos anciãos, como diz em outras passagens, ok? E essa tradição dos anciãos, por exemplo, hoje, eles, nos estudos dos rabinos que existem até hoje, eles estudam mais esse Talmud do que a própria Escritura. Eu digo que eles caíram num erro semelhante ao dos Testemunhas de Jeová, os TTJs, que nós chamamos de Russelitas. Por quê? Charles Taze Russell, quando ele escreveu os seus comentários sobre a Bíblia, ele disse o seguinte, que se os seus discípulos, se eles pudessem ler apenas uma escritura, era melhor eles lerem o comentário de Charles Taze Russell do que a própria Bíblia, porque ali estava explicado. É claro que ninguém pode falar isso. Eu jamais vou cometer esse pecado de dizer que é melhor você ler o meu livro sobre os evangelhos do que você ler o próprio evangelho, né? O próprio evangelho, o Espírito Santo tem um compromisso especial com ele, né? Aquela ali é a palavra de Deus, sem erro, sem falha. E eu posso falhar no meu comentário e depois eu faço uma versão nova, uma edição nova do livro para corrigir. Então, e hoje eles cometem essa falha. Também eu digo que eles cometem uma falha semelhante ao dos católicos romanos. Aqui eles já estavam valorizando muito os antigos, né? E os católicos romanos também vão desenvolver essa heresia, a ponto deles estabelecerem doutrinas baseados na tradição. Por exemplo, a doutrina de que Maria não morreu, ascendeu aos céus. Essa doutrina foi fundamentada na tradição. Na Bíblia não existe essa doutrina. Foi inserida indevidamente, tá ok? Então, a tradição dos antigos significa isso. Alguns escritos que vinham sendo produzidos há 100, 200, 300 anos, eles não sabiam com precisão, que vinham sendo produzidos, e esses escritos eram uma explicação das Escrituras. E o que eles diziam? Eles diziam que essa tradição dos antigos começou a ser escrita por Moisés. Nós sabemos que não tem como. Mas eles dizem que começou a ser escrita por Moisés. Como? Deus teria, por exemplo, entregado o Deuteronômio ou alguma lei de Levíticos, por exemplo, e depois Deus falou para Moisés, olha, essa é a lei, agora eu vou te explicar o significado dessa lei. Só que a explicação Moisés não colocou, vamos dizer, lá no livro de Levítico, que é um livro que tem muitas leis sobre ofertas, sacrifícios, tá bom? Então Moisés, ele não colocou a explicação no seu livro, senão ficaria muito longa. Mas Moisés foi num papiro, tá ok? E escreveu a explicação que Deus lhe deu, e que essa explicação teria chegado até eles. Nós sabemos historicamente que isso não tem fundamento, não tem como ser verdade. Mas eles acreditavam nisso. Então, essa tradição passou a ser tão valorizada quanto a Tanakh, ou o nosso Antigo Testamento. E a Igreja Católica inventou aquela história que ela tinha autorização e tem autorização, né, para incluir essas novas doutrinas, mesmo não estando na Bíblia. Bom, prosseguindo, versículo 4. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Olha, você lavar, fazer uma higiene na sua casa, isso é ótimo, tá bom? Mas eles tratavam essas questões com uma seriedade tão grande que eles acabavam deixando de lado, às vezes, os detalhes das Escrituras Sagradas. Versículo 5. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, ou seja, eles primeiro
debateram com os apóstolos, repreenderam. Vocês estão comendo sem lavar as mãos, que coisa horrível. Só que eles estavam numa obra missionária, né? Não era uma situação normal. Jesus, até como judeu, e os apóstolos como judeu, numa situação normal, eu acredito que eles mantinham a higiene, sim. Não valorizavam a higiene como eles aqui valorizaram. A higiene passou a ser uma questão doutrinária para eles, tá bom? Então, certamente os apóstolos e Jesus se cuidavam, ok? Mas eles que questionaram os apóstolos, agora eles vêm questionar Jesus. E eles perguntam, né, no versículo 5, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 6, e ele respondendo disse-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Bom, vamos dar uma pausa aqui para poder explicar a vocês o que significa hipócritas, né? Então, bom, estamos na página 72, no item 47, estamos lendo Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23. E estamos agora no versículo 6, ok? Pois bem, então Jesus Cristo chamou eles de hipócritas. Essa palavra hipócritas, qual era o significado delas? Havia um grupo teatral entre os gregos e essa cultura estava em Israel nesses dias porque Herodes havia trazido. A cultura grega, né, estava espalhada, né? Tanto que nós vemos Jesus, por exemplo, às vezes chegando numa cidade chamada Cesareia, era uma cidade de cultura grega que Herodes fundou com esse propósito em homenagem ao César, tá bom? Então Herodes também construiu teatros em Israel, na Judéia, e nesses teatros era muito comum as peças gregas. Então tinha um grupo que era chamado de hipócritas. E como esse grupo atuava? Esse grupo ele atuava com uma máscara de madeira. Uma máscara de madeira. Então, eles começavam, por exemplo, lá no teatro, eles diziam, olha, eu estou triste com a tua situação. Mas você ouvia a voz dele, mas por trás da máscara, ele poderia estar rindo, né? Eu estou triste com a sua situação. Ele estava rindo da situação da outra pessoa. Então, hipócrita passava a ser alguém que as suas palavras diziam alto, mas o seu interior, o seu pensamento, na verdade, era outro. Tá ok? Então, ele cita o profeta Isaías, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Olha, Isaías, ele viveu 700 anos antes desse período que nós estamos vivendo aqui, estamos estudando aqui. Tá bom? Então, 700 anos antes, eles já sabiam, depois dessa profecia de Isaías, vai acontecer que o povo vai continuar nesse estado, vai acabar sendo destruído pelos babilônios, e depois voltam da escravidão, mas sofreram muito, ok? E Jesus pega essa palavra do profeta Isaías e descreve assim esses fariseus, que eram os mestres bem formados, e também os escribas, aqueles que tinham conhecimento do texto. Então eles falavam de Deus, honravam a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe de Deus. Versículo 7. Em vão, porém, me honram, ensinando as doutrinas que são mandamentos de homens. Por quê? Porque eles valorizavam muito, no caso, essa higiene. A higiene não era errada. Mas se você sobe no púlpito, por exemplo, né? E você vai pregar durante 20 minutos, e você fala 19 minutos sobre a higiene, e fala só 1 minuto sobre Deus, e sobre a sua profecia, e sobre a obediência à profecia, você está pecando. E era isso que eles faziam. É como às vezes pode acontecer com
algum pregador do Evangelho, né? Nas nossas Assembleias de Deus, eu vi às vezes pessoas que subiam no púlpito e, por exemplo, falar sobre costumes, sobre bons costumes, não é errado. Você tem que falar que a mulher tem que andar de maneira decente, que o homem também tem que andar de maneira decente. Agora, se você subir no púlpito durante 20 minutos, você fala 19 minutos sobre bons costumes e fala só 1 minuto sobre a salvação que Jesus trouxe ao mundo, você está pecando. Ou seja, a palavra de Jesus vai se aplicar também a essa pessoa. Não? O versículo 8. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. E como que eles invalidavam? Porque falavam, né, desses temas só e não se dedicavam à salvação do Messias. E chega no versículo 10, ele diz, porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém, vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Corbã, esse termo aramaico, né, significa, olha, isso é oferta ao Senhor, ou seja, eu não posso dar nada a vocês. Tá bom? Meu pai, minha mãe, eu poderia ajudar vocês financeiramente, mas esse valor aqui que eu tenho, eu vou levar para o Senhor. Então, vocês não podem aproveitar nada de mim, eu não posso ajudar vocês em nada. Versículo 12. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essa. Por quê? Porque nessa tradição, nessa instrução, eles diziam o seguinte, olha, a oferta que você dedica a Deus, mesmo que você só tenha esse dinheiro, mesmo que o seu pai e sua mãe estejam passando necessidade, se você der essa oferta para o templo, você não está desonrando o seu pai e sua mãe. E Jesus Cristo diz, olha, vocês estão invalidando as Escrituras. E Jesus Cristo diz, e muitas coisas semelhantes a esta vocês fazem. Ou seja, a Escritura diz uma coisa, mas vocês acabam invalidando as Escrituras por uma interpretação de vocês. E a Escritura ela não pode ser invalidada em nada, nunca. Versículo 14. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes, agora, eles estavam falando ao princípio com os discípulos, com os apóstolos, vieram desafiar Jesus, Jesus falou para eles, a multidão está ouvindo. Agora Jesus vira para a multidão e diz, ouve-me, vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Bom, então Jesus agora explica, dizendo o seguinte, que você começar a lavar as mãos não contamina o homem. Uma pessoa que ela faça uma interpretação natural, ela vai até criticar Jesus, dizendo o seguinte, pode sim, pode adquirir alguma bactéria, tá bom? Pois bem, mas Jesus está falando, é claro, é do homem espiritual, Jesus está falando da alma. Porque você se alimentar, tá bom? Até da carne de porco, isso não contamina o homem. Por isso que em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele fala, olha, né, uns comem só legumes porque são fracos, outro que não é fraco come carne. Ele fala, olha, nenhum dos dois pecou, tá ok? Mas toda a mensagem de Jesus e do apóstolo Paulo está voltada, nesse caso aqui, para a alma do homem. Você começar a lavar as mãos não contamina a tua alma, tá bom? Bom, nós estamos lendo
Marcos capítulo 7, versículo 1 a 23. O que é que eu faço? Eu vou sempre fazendo um paralelo. Lembre-se que aqui é uma harmonia dos evangelhos. Mantenha aberta a sua Bíblia em Marcos 7, tá bom? E agora vamos até Mateus. Vamos até Mateus. Esse mesmo texto está no capítulo 15, tá bom? Versículo 1 a 20. Em paralelo, eu vou ler para vocês o versículo 12 até o versículo 15. Mateus, então, capítulo 15, versículo 12, ele diz: Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E Jesus prossegue. E eles prosseguem: Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Desculpe, irmãos. Versículo 13. Ele, porém, respondendo, disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Ou seja, aqueles fariseus, nós falamos de um fariseu, Nicodemos, que Jesus recebeu ele, deu instruções a eles, mas esses fariseus que estavam chegando aqui, esses fariseus, era uma planta que Deus não tinha plantado, vamos assim dizer. Então, versículo 14, deixa-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse: Explica-nos esta parábola. Então, esse texto de Pedro, esse texto de Mateus, ele pode se encaixar entre esse versículo 15 e 16 de Marcos. Se você vai fazer um estudo dos evangelhos e das palavras de Jesus, eu aconselho sempre que você faça um paralelo dos evangelhos. Eu devo ler o que Mateus falou, o que Marcos falou, às vezes também o que Lucas falou, em alguns casos especiais também o que João falou. Devo sempre, por isso que nas nossas Bíblias é bom, traz sempre na parte superior, né, o paralelo. Se eu estou lendo Mateus, um determinado texto, ele coloca um paralelo lá em Marcos. Tá bom? Então, retorne agora para o Evangelho de Marcos, ainda no versículo 7, agora no versículo 16. Então Jesus, ele diz: Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. É interessante que aqui Marcos ele já dá um detalhe que Mateus não deu. Ele já tinha saído da multidão, eles já estavam em casa. Lembre-se que Cafarnaum era a casa onde ficava a casa de Jesus. Né? Versículo 18. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Jesus deu uma lista grande, né? Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então eu combinei Marcos e Mateus porque em Mateus está dito até quem é que pergunta, né? Pede uma explicação da parábola. E em Mateus também está escrito que aqueles fariseus e escribas era uma planta que Deus não havia plantado. E elas têm que ser arrancadas. Tá bom? E Marcos então conclui dizendo que a explicação acontece quando eles chegam em casa, em particular.
Isso acontecia com os apóstolos. Os apóstolos precisavam da explicação para eles também poderem ensinar o povo, principalmente depois que Jesus saísse. Então, por isso que Jesus fez uma pergunta: vocês ainda estão sem compreensão? Porque os apóstolos, eles estão andando, e aprendendo com Jesus, mas, infelizmente, ainda não é claro para eles determinadas mensagens, como nós veremos mais à frente, principalmente o sofrimento do Messias. O comentário no nosso livro diz: os fariseus se preocupam com a saúde do corpo, mas não com a saúde da alma. Comer sem lavar as mãos contamina o corpo. O alvo de Jesus é a alma limpa, e esta é contaminada pelo que procede do coração do homem. A lição desse texto é: a pureza ou contaminação da alma é determinada pelo que procede do coração do homem. Por isso nós temos que nos preocupar com os nossos sentimentos e também com as nossas palavras, o que nós falamos para as pessoas no dia a dia. E isso é uma exteriorização do nosso interior, do que nós realmente pensamos, tá bom?